Irmãos, bom dia. Vamos começar a nossa EBD. Nós estamos há alguns meses estudando as chamadas doutrinas da graça. E nós já vimos os 3 primeiros pontos dessas doutrinas. Começamos vendo lá a questão da depravação total. Depois nós vimos a questão da eleição incondicional. E semana passada nós encerramos a chamada doutrina da expiação limitada. E hoje nós vamos entrar no quarto desses 5 pontos, que é o chamado eficaz. Então, nós vamos dar início a esse ponto aí hoje, também conhecido como 5 pontos do calvinismo ou as doutrinas da graça. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler apenas o verso 5. Paulo diz assim: o nosso evangelho não foi a vós, não chegou até vocês tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Certamente que em algum momento da sua vida você já se fez o seguinte questionamento, a seguinte pergunta: por que uma pessoa frequenta uma igreja há anos, às vezes até há décadas, e nunca toma uma decisão ao lado de Jesus Cristo? Porque sempre fizemos, esse questionamento paira na nossa mente. Como é possível 2 pessoas ouvirem a mesma mensagem, uma se converte, a outra não? Às vezes acontece de ser casal, pessoas íntimas que se conhecem há muito tempo, chegam numa igreja, ouvem a mesma mensagem, um se converte, o outro não. Por que diante de argumentos tão convincentes, aquela pessoa não se dá por vencida? Tem gente que chega a reconhecer que o evangelho é verdade, mas ela para por aí. E a gente fica perguntando, por que ela não dá um passo adiante? Por que a pessoa permanece na incredulidade? Então, não são poucas as pessoas, e vocês devem conhecer várias delas, não são poucas as pessoas que são conhecidas ou chamadas de amigas do evangelho. Frequenta a igreja, mas nunca se vincula oficialmente à igreja. Gosta da música, gosta da mensagem, gosta do ambiente, gosta do que acontece aqui, concorda com a grande maioria das coisas que é proferida nas mensagens. Existem casos de pessoas que chegam a ser dizimistas, sabiam disso? Não é membro da igreja, não se converteu, mas é dizimista. Porque entende que aquela obra lá, entende que aquela igreja, que aquele ministério é uma coisa séria, e a pessoa quer ajudar aquilo dali. Quer ajudar aquele pastor, quer ajudar aquela igreja,
não quero vínculo oficial, não me converti, mas eu quero patrocinar. E a pessoa chega a ser dizimista. Acontece casos assim. Apesar disto, eles não passam disto. Apesar disso, eles não passam disso. De quê? Amigos do Evangelho. Gente que não foi regenerada, gente que não é nova criatura, pessoas que nunca se encontraram com Jesus Cristo aos pés da cruz. O que impede essas pessoas de enxergar aquilo que nós vimos? O que será que impede essas pessoas de crerem naquilo que nós cremos? Décadas na igreja. O quarto ponto do calvinismo, das chamadas doutrinas da graça, se chama o chamado eficaz, ou a graça irresistível. Essa doutrina responde a muitos desses questionamentos que eu fiz aqui, a tantos outros que nós não fizemos aqui, mas que ao longo da vida nós acabamos perguntando. Essa doutrina nos ensina o seguinte: se os homens são incapazes de salvar a si mesmos por causa da natureza degenerada deles, primeiro ponto que nós estudamos, a questão da depravação total. Se os homens são incapazes de salvar a si mesmos por causa da sua natureza degenerada, então cabe a Deus prover os meios para que essas pessoas sejam salvas. Você conhece aquele texto lá de Romanos 8, quando Paulo diz que Deus, aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que predestinou, a esses chamou. Então, a doutrina do chamado eficaz, ela nos ensina que Deus não somente elegeu, mas Deus também chamou aqueles a quem Ele elegeu. Essa doutrina, ela nos ensina que Deus não apenas predestinou as pessoas, mas Ele predestinou os meios pelos quais aquelas pessoas seriam salvas. Essa doutrina nos ensina que Deus, Ele não preordenou apenas o fim, a salvação da pessoa, mas Deus preordenou também os meios. Junto com o fim, Ele preordenou os meios pelos quais aquela pessoa seria salva. Então, uma pessoa, ela ouviu o Evangelho naquela noite, naquele lugar, e ali ela se converteu. Ali Deus mudou a vida dela. Para que ela chegasse naquele lugar, naquela noite, algumas coisas aconteceram antes. Houve algum amigo convidou, ele não pôde ir num determinado lugar, ficou frustrado, então ele foi para a igreja. Deus preordenou os meios para que aquela pessoa chegasse lá naquele lugar, ouvisse aquela mensagem e se convertesse. Então as Escrituras, elas afirmam essa doutrina, essa verdade em muitos textos, em muitas passagens, como nós vamos ver daqui a pouco. A Bíblia também vai dizer que existem várias criaturas, várias coisas que possuem uma voz capaz de despertar o ser humano, de chamar o ser humano. Por exemplo, você conhece lá o Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então, os céus transmitem um recado para os seres humanos. Existe um negócio dentro aqui da nossa cabeça chamado de consciência.
Eu tenho, você tem, todos nós temos. E nós sabemos que a consciência tem um poder absurdo. E a consciência, ela nos chama o tempo todo. Eu posso dizer para você que você está errado. Outra pessoa pode dizer, o seu cônjuge pode dizer, um monte de gente pode dizer que você está errado e você ignora. Mas quando a sua consciência diz, os céus anunciam mensagens, a consciência anuncia mensagens. Conhece aquela história? Você já ouviu? Óbvio. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Lembrando ali dos juízos de Deus sobre a vida de uma pessoa. Então, Deus transmite recados aos seres humanos através de situações, de contextos de dor. Os juízos de Deus também falam ao nosso coração. O profeta Miqueias tem uma passagem lá do livro dele, em que ele diz assim: ouça a vara. Então existem várias vozes ao nosso redor que fazem apelos aos seres humanos o tempo todo. A Bíblia fala dessas vozes. A Bíblia fala desses anúncios do Senhor. No entanto, nem todas as vozes têm o poder de gerar no coração humano transformação, conversão. Esse texto que eu li no início de 1 Tessalonicenses, ele nos diz que é possível o evangelho chegar a muitas pessoas apenas em palavras, ou seja, apenas de forma externa. Se você está aí com o texto aberto, eu vou ler de novo. Olha o que Paulo diz. O nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas ele chegou em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Olha o que Paulo está dizendo. Para os perdidos, o evangelho são apenas palavras. Está dizendo aqui, ó. Ele disse, para vocês cristãos de Tessalônica, para vocês pessoas convertidas dessa igreja, o evangelho não chegou apenas em palavras, mas em poder. Por inferência, Paulo está dizendo assim, para algumas pessoas o evangelho são apenas palavras. Mas para aqueles que se convertem, para os eleitos, o evangelho não é apenas palavras. Para aquelas pessoas que se convertem, o evangelho é poder. O evangelho é graça. Então, essa palavra de Paulo aos Tessalonicenses, ela nos lembra de uma verdade bíblica que está em toda a Escritura, mas que aqui fica muito evidente, de que o convite de Deus, ele aparece para o ser humano de duas maneiras. Primeiro, o convite externo e público. E nesse convite, toda a humanidade ela é convocada. Que convite é esse? São as palavras do pregador. Você vai a uma igreja, tem um mensageiro, tem um pastor, tem um pregador ali anunciando as escrituras, e todas as pessoas estão ouvindo. Essas palavras do pregador, ela surge, ou ela aparece para cada pessoa ali daquele auditório das mais diversas maneiras. A palavra do pregador, ela produz resultados completamente diferentes uns dos outros. Você sabe disso, eu sei disso. Jesus uma vez disse assim, quando ele estava subindo aos céus, ele chamou os discípulos e disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
a toda criatura. Você tem que pregar para todo mundo. Como nós vimos aqui quando estudamos a questão da eleição incondicional, a pessoa eleita por Deus, predestinada, ela não tem ali um X na testa dizendo: esse é o eleito. Quem dera que fosse assim. Porque aí você não desperdiçava o seu tempo pregando o evangelho para pessoas que não vão se converter. Você ia direto na pessoa. Mas ninguém sabe quem são aquelas pessoas que Deus escolheu. Então, qual é a obrigação minha e sua como crentes? Pregar o evangelho para todas as pessoas. Anunciar a redenção que temos em Cristo Jesus para todas as pessoas. A esse tipo de chamado, qual chamado? O geral. A esse tipo de chamado, o incrédulo é capaz de resistir. Muitos vão morrer ouvindo o convite e não vão aceitá-lo. Esse chamado geral é necessário porque é por meio dele que Deus vai chamar especificamente. É por meio do convite geral que vai acontecer o chamado eficaz. É por meio do convite geral que Deus vai chamar especificamente aqueles que são seus. Então, usando a linguagem das Escrituras, nós lançamos ou nós semeamos a semente amplamente. Jesus disse: algumas caem num solo rochoso, algumas caem num solo espinhoso. O chamado é geral, a semente ela é lançada em tudo quanto é lugar, mas apenas algumas sementes vão cair num solo bom. Então o chamado geral ele precisa existir. E é a esse chamado geral que os incrédulos resistem. Ou seja, os incrédulos resistem, mas aqueles que são do Senhor, uma hora eles vão vir. E se alguns precisam ser salvos, o chamado geral ele é necessário que seja feito, de ser feito. Se alguns vão ser chamados eficazmente, esse chamado eficaz ele vai vir por meio do chamado amplo e restrito, geral. Então, o chamado geral ele é tão importante quanto o chamado eficaz. É verdade que essa convocação geral, ela não regenera. Somente Deus é o autor do novo nascimento. No entanto, Deus vai efetuar o novo nascimento, Deus vai efetuar a regeneração, de que maneira? Por intermédio da semeadura da sua palavra, que é exposta de forma geral. Então, o convite de Deus aparece de duas maneiras. Primeiro, o convite externo e público em que toda a humanidade é convocada. Segundo convite feito por Deus é aquele chamado interno, eficaz, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando isso acontece, o pecador, ele voluntariamente se volta para Deus em arrependimento. E a Bíblia diz, e nós vamos ver daqui a pouco alguns versos, a Bíblia diz que esse chamado ele é irresistível. É uma convocação que só permite ao homem dar um tipo de resposta. Existe um exemplo, eu vou apanhar apenas esse exemplo, mas ele serve para ilustrar o ensinamento geral das Escrituras, que mostra o chamado geral e o chamado eficaz acontecendo. Abre aí, Atos, capítulo 16.
Esse capítulo está descrevendo a chegada de Paulo na cidade de Filipos. E verso 12: dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, uma colônia, estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Percebe aqui o chamado geral? Tem as mulheres ali, num lugar onde as pessoas se reuniam para fazer orações, e aí Paulo diz que ali eles se assentaram e falaram às mulheres que ali estavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. Até aqui, chamado geral. Ela nos ouvia. Agora, olha o chamado específico. E o Senhor lhe abriu o coração. Ali, ó. E o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Chamado geral, as coisas que Paulo dizia. O chamado interno, Deus falando ao coração de Lídia. O Senhor abriu o coração dela. Então você percebe que não é a sua argumentação, o meu poder de convencimento, as nossas ameaças aos outros, não é nada disso que muda a vida de uma pessoa. E isso serve para a salvação, e isso serve para a santificação. Eu posso ficar aqui 1000 anos falando assim para vocês: fofoca é pecado, fofoca destrói a igreja, fofoca é coisa do inferno. Eu posso usar 1000 anos aqui de argumentação de texto bíblico. Se Deus não chegar no seu coração e te convencer de que fofoca é pecado, você vai continuar sendo fofoqueira. E isso se aplica a tudo. Por isso que a pregação sem a intervenção do Espírito de Deus não serve de nada. Porque existe o chamado externo, que pode vir com as melhores argumentações. Mas se Deus não tocar, não falar, não abrir o coração, não adianta. É por isso, gente, que quando você vem aqui a esse lugar e você não faz a seguinte oração: Senhor, abre o meu coração para eu ouvir aquilo que o Senhor vai dizer. O que você faz aqui é um exercício de futilidade. Na verdade, é até pior, porque como nós temos visto, aquilo que você ouve, se não é traduzido, se não é materializado em prática, aquilo que você ouve serve apenas de juízo para você. Então, não adianta. Se Deus não abrir o coração, a pessoa não muda. Então, existe um chamado interno que é feito por Deus através do chamado externo. Então, essa é a explicação bíblica pela qual, quando acontece uma pregação e nem todas as pessoas respondem ao convite que é feito, por quê? Porque elas ouviram o chamado externo, mas elas não ouviram a voz de Deus, que acontece internamente. O chamado exterior sem o chamado interior não serve de nada. E esse é um dos motivos pelos quais nós precisamos ter, nós, igreja, sabedoria, cautela e responsabilidade. Sabe por quê? Porque
Você concorda comigo que uma pessoa, para sair da casa dela e vir a uma igreja, é porque aquela pessoa está enfrentando quem não é membro de igreja? Um amigo seu, que você chamou para vir à igreja. A pessoa, para sair da casa dela e vir à igreja, é porque ela está com algum problema. Ela está com alguma carência. Alguma coisa impulsionou-a a vir aqui. E nós, pastores, nós sabemos disso. E eu posso muito bem preparar esse ambiente aqui de tal forma que eu vá na necessidade da pessoa. Eu não sei qual é, mas eu sei que tem. Então eu posso criar um clima aqui emocional, um clima propício para que aquela pessoa seja despertada a tomar uma decisão. Só que aí eu posso estar manipulando as pessoas. E aí, quando existe manipulação, e gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, existem várias técnicas, várias, para manipular sentimento e pensamento das pessoas. Quando nós manipulamos as pessoas acabam ouvindo o chamado externo sem o chamado interno. E aí elas acham que se converteram, não foi ensinado a elas o que é evangelho, não foi pregado que ela precisa se arrepender dos pecados, que Deus está irado. Nada disso. Aí ela vai, toma uma decisão pautada num chamado externo, passa a fazer parte da igreja, mas ela nunca se converteu. É por isso que as igrejas estão cheias de joio e pouco trigo, cheias de bode e pouca ovelha. Por quê? Porque as igrejas, elas não estão preocupadas com a porta de entrada. E elas escancaram a porta, entrem, quando a Bíblia diz que oficialmente só pode fazer parte da igreja quem é regenerado. E aí as igrejas ficam cheias de problemas, cheias de gente que nunca se converteu. E aí nós temos no Brasil não sei quantos milhões de evangélicos, mas isso significa que são milhões de pessoas regeneradas. Nós temos um número absurdo de evangélicos que não fazem mudança nenhuma na sociedade. Por quê? Porque as pessoas ouviram o chamado externo de forma manipulada e nunca ouviram o chamado interno. Isso traz um monte de problemas para uma igreja. Então não são poucas as pessoas que ao longo dos anos ouvem o chamado externo. Mas chega um dia em que Deus resolve chamar aquela pessoa. E aí Deus vai e chama e faz com que a voz dele seja ouvida no coração daquela pessoa, que vinha ouvindo o chamado externo há muito tempo, e ela se rende. Depois de 15 anos ouvindo as Escrituras, naquele dia a espada do Espírito rasgou o coração daquela pessoa, destruiu as resistências mentais que ela possuía, e ela cede, ela reconhece. Por quê? Porque aos que predestinou, a esses também chamou. É Deus quem chama. Irmãos, quando Deus chama, não existe força, não existe inteligência nesse mundo capaz de resistir a esse chamado. Quem tem filho sabe muito bem o que eu vou falar aqui. Às vezes, nossos filhos estão fazendo alguma coisa ou alguma bagunça e a gente vira e fala assim: Arthur, ele nem responde. Ele ouviu, mas nem respondeu.
Arthur! Oi! Mas fica lá. Não se move, continua no lugar onde estava. Aí eu viro e falo assim: ô Arthur! Não é isso que acontece? Quando você fala de um jeito que ele entende, esse chamado foi diferente. É isso que acontece. Deus não estava chamando ao longo daqueles anos. Era apenas o chamado externo. Mas na hora que Deus chamou de verdade, a pessoa vem. Vem. Pode ser a pessoa mais incrédula, ela vem. Pode ser a pessoa com o coração mais duro, ela vem. Pode ser um Saulo de Tarso, lembra? Saulo de Tarso. Quando Deus chama a pessoa pelo nome, a pessoa se rende. É por isso, irmãos, que nós não podemos desistir daquelas pessoas que nós achamos que nunca vão se converter. A gente pensa isso. Irmão, parente, amigo, já ouviu o evangelho 15 anos. Não tem jeito. Não existe isso. Não existe isso. Então não desista do seu marido, do seu filho, daquela pessoa que em algum momento você já chegou a verbalizar assim, não tem jeito. Porque quando você fala isso, você está dizendo assim, não tem jeito para o poder de Deus. Se a pessoa é eleita pelo Senhor, ela vai vir. Pode ser que a qualquer momento aquela pessoa ouça a voz do Senhor. E a Bíblia diz que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Aquilo que é dificílimo de ser quebrado. A Bíblia diz que a voz do Senhor é cheia de majestade. A Bíblia diz que a voz que chama internamente é aquela voz que lá atrás disse assim, haja separação entre terra seca e águas. Você já imaginou o que aconteceu nesse planeta quando Deus deu essa ordem? O fenômeno encantador, extraordinário que é a separação, é aquela voz de água e terra seca. É Deus que diz assim, esse vulcão aí agora vai entrar em erupção, vamos embora. Aí vem aquele negócio absurdamente poderoso, gigante, porque a voz de Deus deu ordem ali. A voz do Senhor, dizem as Escrituras, foi a voz que criou as estrelas e os planetas que existem nesse universo. Haja luz, houve luz. É a voz de Deus. A Bíblia diz que Jesus chegou num túmulo e pediu para ver o corpo. O pessoal falou assim, não vai aí não porque está fedendo. Tem 4 dias que ele está morto. O cheiro já está fortíssimo aqui perto. Jesus entra lá, aquele corpo sem vida, e diz assim, Lázaro, vem aqui para fora. Isso é a voz de poder do Senhor. Quando a voz de poder do Senhor é ouvida pelo ser humano, não existe nada nem ninguém que seja capaz de resistir. Então, se aquela pessoa que você ama, marido, filho, sei lá quem for, se ela for uma pessoa escolhida por Deus, não existe a menor possibilidade dela morrer sem ser salva. Ela vai chegar à fé.
uma hora, a voz de Deus vai bater lá. E vai falar assim: ô fulano, sai daí. Você quer ver uma coisa? Não sei se vai dar tempo de eu terminar, mas vamos ver esse texto. Abre aí, por favor. Josué. Josué capítulo 2. Eu vou ler rápido porque o texto é um pouco longo, mas eu peço que você preste atenção aí. Josué capítulo 2, a partir do verso 8. Antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado. Está falando aqui de Raabe. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Quando saís do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos, a minha irmã, as minhas irmãs, com tudo que tenho, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. Recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Aqui está a história de Raabe. Os espias entram na terra prometida para ver como que era. Essa mulher os acolhe e os protege, os esconde, não deixa que os soldados daquela terra descubram que eles estão ali, e ela ainda dá uma dica: vocês fujam lá para aquele monte, fiquem lá 3 dias, porque o pessoal está procurando vocês, mas quando vocês entrarem aqui, por causa do que eu fiz com vocês, vocês me protejam. E aí, se você está com o texto aberto e ainda, olha o que ela diz no verso 9. Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha o que ela diz no verso 10. Temos ouvido que o Senhor, perceba que ela é uma pagã, ela não é do povo de Deus, mas ela diz: eu tenho ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho quando vocês estavam para passar, quando vocês saíram do Egito. E nós temos ouvido aquilo que o Deus de vocês fez aos 2 reis amorreus, Seom e Og. Nós temos ouvido tudo que Deus fez quando vocês destruíram esses reis. Gente,
Raabe tinha Instagram. Ela sabia de tudo. Provavelmente ela sabia de tudo, não porque ela tinha Instagram. Mas por quê? Porque ela era a cafetona de um bordel. Ela era a dona de um bordel. E no bordel dela chegavam vários homens de vários lugares, inclusive de fora do lugar onde ela morava. Soldados, viajantes, pessoas dos mais diversos lugares. E essas pessoas, esses homens que chegavam ali para se prostituir, acabavam transmitindo informações para ela e para as outras prostitutas. E eles contam ali no bordel, olha, tem um povo que está vindo nessa direção que Deus abriu o mar vermelho para eles. Deus protegeu esse povo quando eles estavam lutando lá contra Seom e Og, reis poderosos. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Ela foi ouvindo, ela foi ouvindo. E olha que coisa interessante que o texto diz. À medida que ela vai ouvindo, Raabe começou a acreditar nesse Deus que vinha sendo anunciado por aqueles homens. Vocês estão percebendo que até homem que frequenta bordel prega a palavra? Aqui, ó. Obviamente que, entendo o que eu quero dizer. Eles transmitiram um fato acerca do Senhor. O poder está no homem? De jeito nenhum. Está na mensagem. Dentro de um bordel, a cafetina chefe começa a ouvir as histórias do Deus de Israel e se converte. Ela se converteu. Quando os espias chegam lá, ela diz: vocês são daquele povo, entra aqui, vou proteger vocês. Porque eu sei que o Deus de vocês é poderoso. O que essa mulher tem? Respeito, devoção por esse Deus. É uma coisa impressionante. E quem é que vai confirmar que Raabe tinha fé? Hebreus 11. Porque quando você vai lá em Hebreus 11, diz assim: pela fé, Raabe, pela fé, a meretriz Raabe não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu os espias. Diz o texto. Raabe tinha o quê? Fé. É uma coisa impressionante. Quando ela protege os espias, ela já tem fé. Ela já acredita no Deus de Israel. Contra todas as possibilidades, a semente da fé nasceu no coração daquela mulher. Você entendeu isso? Qual era o contexto dela? Um bordel. Quem era ela? A dona do bordel. Qual é a probabilidade daquela mulher se converter? Não duvide do poder de Deus, meu irmão. A fé chegou numa terra pagã, no coração de uma mulher que tomava conta de prostitutas. Deus resgatou aquela mulher num contexto aparentemente impossível do evangelho chegar. Ou seja, a nossa irmã Raabe, ela ouviu o chamado interno quando praticava prostituição. Uma coisa impressionante. Deus sempre nos surpreende. E Ele usa a verdade aonde quer que ela chegue. Então eu repito, não desista daquelas pessoas que você acha que nunca vão se converter. Se ela for uma pessoa escolhida por Deus, como Raabe era, não importa onde ela esteja, não importa o que ela esteja fazendo, Deus vai resgatar aquela pessoa. Isso é o quê? É a graça irresistível, é o chamado eficaz. Deus diz assim: é meu, eu predestinei. Pode estar no pior lugar do mundo, eu vou resgatar ele. Eu vou fazer coisas para que ele seja resgatado. Deus não predestina apenas pessoas, ele predestina
os meios pelas quais aquela pessoa vai ser resgatada. É o que a Bíblia nos ensina. Oi? Exatamente. E o nosso irmão aqui lembrou muito bem. É uma coisa impressionante o fato de que ela está na genealogia de Jesus. Olha como que Deus transformou e ainda, digamos na nossa linguagem, que deu essa moral para Raabe, né? Uma coisa impressionante, extraordinária. Existem vários textos bíblicos, eu não vou pedir para vocês abrirem por causa da nossa hora, mas eu vou ler aqui para vocês, muitos deles são conhecidos. Muitos textos bíblicos que deixam evidente esse poder irresistível de Deus que traz o pecador do lugar onde ele está. Jesus uma vez disse assim: todo que o Pai me dá, virá a mim. Ele não diz assim, existe a possibilidade de que vai vir. Virá. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou, disse Paulo, e me chamou pela sua graça. Pedro vai dizer, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Chamou, vai vir. O homem natural, disse Paulo escrevendo aos crentes de Corinto, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está dizendo assim, para a pessoa que não é convertida, para o homem que não é regenerado, essas pessoas, elas não só não entendem as coisas que vêm de Deus, como elas entendem as coisas de Deus como loucura. Paulo vai dizer lá em Romanos, ele vai dizer assim, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, o homem natural, ele é inimigo de Deus. Ele não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios 2 que o homem natural, usando a linguagem ali de 1 Coríntios 2 de homem natural, pegando a linguagem de Romanos 5, Romanos 8, é inimigo de Deus. Então ele não pode ouvir as coisas de Deus, ele sempre vai ser hostil às coisas de Deus. Ele nunca vai responder às coisas de Deus de forma favorável. Agora, quando Deus chama, acontece o seguinte, Efésios 2, Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo. Quando Deus chama, a pessoa está morta. Então Deus vai. É por isso que ela não ouve o chamado interno, só o chamado externo. Quer ver uma coisa? Abre aí rapidinho, por causa da hora, João 6, verso 44. João 6, 44. Diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Deixa eu dar uma orientação aqui para você entender o meu ponto. Essa palavrinha, esse verbo aí, trouxer, de trazer, lá no original, lá na língua grega, é uma palavrinha chamada elko, E-L-K-O, elko. E a ideia ali de elko é compelir, empurrar com irresistível superioridade. Tipo assim, Natan, filho de Serginho, chega para Rodrigo, aquele homem forte que está lá atrás. Aí, Rodrigo vira para Natan e fala assim, me empurra. Aí Rodrigo é parado ali.
Natan vai ficar 15 anos aqui empurrando o Rodrigo não vai sair do lugar. Me puxa. A ideia melhor é me puxa. O Rodrigo vai ficar ali, ó. Agora é o contrário. Pensa no contrário agora. Rodrigo puxando Natan. A ideia aqui de Elco é essa, é de empurrar ou de puxar com uma força irresistível. Quer ver uma coisa? Rapidinho, abre aí, Tiago 2. Tiago capítulo 2. Verso 6. Tiago 2, 6. Vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Adivinha qual é a palavrinha no grego para arrastam? Elco. Tiago está dizendo assim, os ricos não convidam os pobres para os tribunais. Não dizem, vem aqui que eu queria, vamos resolver o nosso problema aqui, vem aqui, por favor. Não, Tiago está dizendo assim, o rico, ele é muito mais poderoso que o pobre. E ele pega o pobre e o arrasta para o tribunal. O pobre vai, querendo ou não. Elco, é a mesma palavra. Próximo texto, rapidinho. Atos capítulo 16. Atos 16, verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal. A palavrinha arrastaram aqui, adivinha o que é? Elco. Paulo e Silas foram convidados a ir para a praça principal? Não, eles foram forçados, eles foram arrastados para ir à praça principal. Elco é a palavrinha nesses três textos. Agora a gente volta lá para João 6,34. Você não precisa voltar, você conhece o texto. Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Trouxer aqui é Elco. Elco o que é? Arrastar. Jesus está dizendo assim, o incrédulo, você acha que ele vem porque ele quer? Nada disso. Deus o arrasta. Ou seja, a chamada de Deus, ela é irresistível. A verdade, gente, é que se não houver esse ato poderoso de Deus, nós nunca seremos salvos. Por quê? Jesus disse assim, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês não querem. Mas é Deus que em amor e misericórdia arrasta a gente. E diz assim, você vai ficar aí aqui, ó. Leobac está lembrando que a salvação ela é monergística, ou seja, é ação divina, não é sinergística da ação humana com a ação divina. Eu estou encerrando e eu quero encerrar com essa palavra aqui. Pensa no seu nascimento físico. Pensa lá. Qual foi a sua participação no seu nascimento físico? Alguém consultou a você acerca do seu nascimento? Alguém virou para você e perguntou assim, você quer nascer em Campos ou na Austrália? Que seria bom se nos desse essa opção, né? Você quer nascer onde? No Parque Corrientes, onde eu nasci? Ou na Califórnia? Vocês acham que ia ter alguma dúvida? Parque Corrientes, jamais. Alguém me perguntou se a mim ou a você, se você queria nascer homem ou mulher? Branco ou negro? Pobre ou rico?
Ninguém perguntou. Deus soberanamente nos trouxe à existência sem perguntar nada a mim e a você e nos colocou naquela família que nós fomos inseridos. Vocês acham que o nascimento espiritual é diferente? Vocês acham que Deus pergunta a você? Deus te regenera e acabou. Deus não nos consultou. Deus, ele nos traz a vida espiritual mediante o seu próprio poder soberano. E glória a ele por isso. Por quê? Porque se ele nos deixasse a nossa própria sorte, nós estaríamos perdidos no mesmo lugar. Mas Paulo vai dizer que ele predestinou, ele justificou e ele chamou. Lembra da parábola de Jesus? Não é a ovelha perdida que encontra o pastor. É o pastor que encontra a ovelha perdida. Então, quando a gente fala de elco, quando Deus arrasta, é importante, né, a gente fazer esse contraponto aqui, que Deus arrasta, mas Deus muda a vontade da pessoa para que ela venha. Deus muda a natureza da pessoa para que a pessoa venha. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte: se eu perguntasse aqui, diante de tudo que eu já falei, não apenas hoje, mas ao longo das nossas aulas aqui, se eu perguntasse assim, o que salva a alma de um ser humano? Provavelmente, no meio de muitas respostas, haveria uma que diria assim: a predestinação, a eleição de Deus. Isso é e não é verdade. É verdade que Deus escolhe pessoas para a salvação e que essa eleição nunca será frustrada? Sim. Mas o que a gente precisa entender é que a eleição para a salvação e a salvação não são a mesma coisa. Se assim fosse, no momento em que Deus predestinasse a pessoa, ela já estaria salva. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que todos nós, mesmo as pessoas predestinadas, nascem nesse mundo como filhos da ira. Ou seja, o eleito precisa ser salvo. Pode ser que no meio das respostas, a pergunta, o que salva a alma de um ser humano? Pode ser que no meio das respostas, nós também encontrássemos uma resposta que diria assim: o que salva a alma de um homem, um diz, é a eleição, o outro diria, é a morte de Cristo que redime o homem. É e não é verdade. Certamente que sem a morte de Jesus, ninguém seria salvo. No entanto, a morte de Cristo por seu povo não traz ao povo salvação imediatamente. O mérito, o valor, a eficácia daquilo que Jesus fez não foi distribuído imediatamente para todas as pessoas predestinadas. Se fosse assim, aqueles por quem Cristo morreu seriam salvos no momento em que a obra dele foi consumada 2000 anos atrás. Então, como que um pecador recebe a nova vida em Cristo? A eleição é incondicional, a salvação não. Existem condições que precisam ser satisfeitas antes que um homem chegue à salvação. Ele precisa receber vida em Cristo através de arrependimento e fé. Paulo nos diz em 2 Tessalonicenses 2,13 que Deus predestinou não apenas as pessoas, mas predestinou também os meios pelos quais as pessoas seriam salvas. O
que eu estou batendo nessa tecla aqui o tempo todo. Ele vai dizer assim: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Paulo está dizendo, olha, eu enfrento todos esses sofrimentos, porque eu sei que os eleitos, embora escolhidos desde o princípio para a salvação, eles precisam obter essa salvação conquistada por Jesus. E como que isso acontece? Através do chamado eficaz. Quando Deus chama pessoas. Irmãos, pensa no seguinte. Eu não me lembro qual foi o dia da minha regeneração. Nasci num lar cristão, dentro da igreja. Em algum momento Deus abriu os meus olhos e a palavra veio ao meu coração. Mas tem gente, talvez seja o caso aí de alguns de vocês, que foi naquele dia, naquele lugar, naquele dia quando Deus te salvou, Deus já tinha milhões e milhões de pessoas louvando a Ele lá no céu. Já tinha. Deus não precisava de você para louvá-lo, para glorificá-lo. Quando Deus chamou Paulo, quem era Paulo? Um perseguidor da igreja. Quando Deus chamou Mateus, quem era Mateus? Um publicano, cobrador de impostos, um pilantra que fazia parte de um esquema terrível de extorsão, de suborno. Quando Deus chamou Zaqueu, a mesma coisa. E quando Deus te chamou, quem era você? Você estava lá afundado nos seus pecados, nas suas misérias, nas coisas erradas. Quando Deus chama um homem, esse homem está correndo atrás da sua concupiscência. O fato de Deus nos chamar quando nós estávamos interessados somente em nossos pecados, deveria nos fazer o quê? Deveria nos fazer cair de joelhos em adoração e dizer assim: Senhor, não precisavas fazer isso, mas em amor e em graça, o Senhor veio a mim. Essa doutrina é mais uma das doutrinas da graça que devem nos conduzir à adoração. O fato de Deus ter nos chamado, passando por cima de milhões de seres humanos, porque Ele chamou a gente, não chamou um monte, é uma grande demonstração da misericórdia dele para conosco. Ou seja, cada um de nós que estamos aqui, crentes, regenerados, nós somos frutos do amor e da graça de Deus. Eu sou um exemplo da graça. Você é um exemplo da graça. Nós somos exemplos da graça de Deus. Paulo disse assim, pela graça de 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus sou o que sou. E a graça dada a mim não se tornou vã. Trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo diz assim, olha, eu me desgastei, eu preguei, eu enfrentei naufrágio, teve cobra que me picou, eu fiquei na prisão, eu fiz tudo isso. Mas na verdade não fui eu. Foi a graça do Senhor. Foi a graça do Senhor. Nós nos rendemos e reconhecemos no final que quem realizou tudo foi Deus. Vocês não sabem, eu não sei, o que era a Europa do século XVI. O poder que a Igreja Católica tinha na mente e na vida das pessoas. Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero.
E o que Deus fez através da vida daquele homem foi algo inacreditável. Inacreditável. O mundo é outro depois de Lutero. No final da vida, alguns discípulos de Lutero, impactados e impressionados com aquilo que ele fez, falando com ele, ele disse assim: vocês estão enganados. Eu não fiz absolutamente nada. Quem fez tudo que está aí foi a palavra de Deus, que Paulo falou. Então, é graça do Senhor. Uma graça que é irresistível. Que quando vem, muda pessoas, circunstâncias, muda tudo aquilo que Deus resolve mudar. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essas verdades tão encantadoras. Nós te louvamos por essas verdades tão extraordinárias. E queremos dizer ao Senhor que somos gratos pelo teu poder, pela tua sabedoria, pela tua graça dispensada sobre as nossas vidas. Recebe então, ó Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão, porque reconhecemos quem somos, quem éramos, reconhecemos o que não tínhamos e agradecemos aquilo que somos hoje por causa do Senhor. Agradecemos aquilo que temos hoje por causa do Senhor. Recebe então, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.